Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Estamos Faz Ambulante. Hoje temos connosco a Carla Henriques. Olá Carla, Olá bem-vinda. Pedro. E a Carla vai-nos contar um sem número de peripécias que a levaram a ter, arrisco-me a dizer, um dos anos mais marcantes da tua vida. Talvez sim. No Vietnã, neste caso. Fiquem por aí, vão curtir de certeza. Olá Carla, Olá Pedro. como está? Bem, tu? Estou um bocadinho triste. Porquê? Não estou nada, mas nunca te ocorre responder assim de uma forma mais. Tu respondes sempre está tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem contigo? Não. Por acaso só te conheci há um minuto, mas não parece ser. Parece ter tipo pessoa que diz, pá, estou bem fodida, mas não. E pá, Sim. já não dizia mais neira, não estamos foda, pá, é 10 episódios. Mas pronto, não tem mal, não tem mal. Não. As pessoas às vezes não reagem bem quando dizes a verdade. Está tudo bem, não. Não. Porque tu tens uma E a série vida de dá uma programas, não é? Tipo, o programa é infere tudo bem, recebe fim tudo e contigo. Exato. Mas nem sempre as pessoas estão bem, não é? Não, Mas- acontece. Tu não estás bem hoje. Não, estou fixe, por acaso. Felizmente fui abençoado com uma estabilidade de humor bastante fixe. E em viagem, sabes que eu senti o período, se calhar a altura em que eu estive um bocadinho menos bem, foi antes de ir à minha primeira grande viagem. Eu sempre fui um bocadinho assolado por alguma angústia de morte. Tipo aquela cena de, ai, vou morrer, sabes? Aquele peso no peito. Sim. E o pico disso foi antes da minha primeira grande viagem, foi em 2011, em que eu ia dormir e tipo, às vezes punha-me a pensar na ideia de morte e... Mas que imaginavas como é que ias morrer? Não é o morrer em si, não é o ato de morrer em si, é o facto de deixar de existir para sempre. E dava por mim, e olha, pronto, mais uma hora agora a pensar nisto. Ficava com um peso no Depende de peito, como encaras a morte, não é? mas eu encaro a morte como o fim de tudo que existe. Tu não? Não. Ok, se calhar podemos falar disso. Vamos falar sobre isso no outro episódio. Yeah. Tu vais-nos falar um bocadinho desse teu ano fantástico. Eu perguntei à Carla que histórias é que ela tinha. Ela mandou-me 50 mil histórias e eu achava que eram de sítios distintos, e são de sítios distintos, mas uma data delas aconteceram no mesmo sítio, no Vietnã. Mas conta-nos um bocadinho como é que tu chegaste ao teu Vietnã, como é que foi o teu trajeto. Tu foste engenheira? Sim, sou engenheira do ambiente, de formação. Engenheiro do ambiente. Foi uma cena que curtia tirar, mas se calhar não é tão romântico como se pensa. Não, não é. Quer dizer, podes Não fazer. andas aí a salvar mundos, não é? Podes fazer muita coisa com o curso, mas é isso. Acho que é criada um bocado a ilusão que vais salvar o mundo e depois sais e entras no mercado de trabalho como engenheira de ambiente. E não. A mim chamavam muitas vezes de empata-obras. Eu era empata-obras, que eles queriam era despachar as coisas e eu ia para lá tipo, não podem fazer isto assim. Pois, é. Porque um engenheiro de ambiente realmente tem que ir por vezes empatar obras. Mas o pessoal não gosta pois, muito. não. Então Esquece. trabalhaste. Quanto tempo é que trabalhaste como engenheiro de ambiente? 7 anos depois de acabar o curso. Ainda foi bastante. Sim, ainda foi bastante. E entretanto, eu já estava a ficar desesperada com aquilo, mesmo mudando dentro da empresa, projetos diferentes, ver se alguma coisa me excitava outra vez lá dentro, mas não consegui. E depois já estava a tentar negociar a minha saída e foi na altura que bateu a crise, layoff não, foi despedimento coletivo. E ainda bem que me despediram, que eu fiquei com tempo e dinheiro e pensei, agora vou-me embora. Mas quando despediram, naquele momento, tu sentes-te frustrado ou sentes. Fiquei tão feliz. Ok, não é só em retrospectiva, é mesmo na Não, altura. fiquei mesmo. O meu controle, quando o meu chefe me disse, ou o diretor disse, vamos ter que te deixar ir, o meu controle foi, eu agora não posso estar aqui a sorrir e a abraçá-lo e a agradecer-lhe. Fiquei mesmo, então quando é que eu me posso ir embora? Fiquei mesmo contente de ir embora. E nessa altura já tinhas algum plano de fazer uma grande viagem? Ou era uma cena que ias adiante? Sempre foi qualquer coisa que ficou, que eu sempre fiz viagens, sempre tinha feito os interrails, sempre tinha andado em macacadas a vida fora e sempre pensei que gostava de viajar. Na altura também fazia muito couchsurfing, recebia muita gente em casa. Em Lisboa? Em Lisboa, sabes? As pessoas contam-te histórias e o bichinho vai crescendo e eu também quero. E quando essa oportunidade surgiu, para mim foi agora, tem que ser agora. Sentias um bocado aí, com esse também quero, faz-me lembrar, aqui há 2 anos no Panamá, fiquei em casa de um panamenho e ele disse-me algo muito semelhante, que ele disse, ele gostava muito de viajar, mas ele trabalhava lá para o Komatsu, não sei. Ele dizia, as pessoas passam por mim em grandes viagens e depois eu penso, então e eu? Tu também sentias um bocado isso? Não sei se era isso que sentia que fazia parte da grande viagem deles, mas que queria experienciar a coisa ao contrário.
Faz sentido? Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, se ao ver essas pessoas que estavam a fazer grandes viagens, tu próprias não sentias. Se cada pessoa que vinha não era mais uma pedrinha na edificação deste castelo de onde tu podias ver o mundo todo, não é? Sim, talvez. Sim, porque acabas por viajar, mas estás em casa, mas o teu imaginário começa a ser cada vez mais maior. Queres depois também ir para o terreno e ver e viver. É engraçado que depois, quando eu fui viajar, fiz essa viagem grande, comecei a encontrar pessoas que tinham ficado na minha casa. É sempre aquele intercâmbio fixe. Sim. E tu, então, quando se despediram, tu decidiste ir para onde? Pronto, eu depois fui-me embora. Tive um verão, larguei tudo, fui-me embora e comprei bilhete de ida só para o Nepal, porque eu queria ir para o Tibete. Então fui para o Nepal, fui para o Tibete, cruzei o Tibete, depois cruzei a China toda por terra e entrei no Vietnã. Quer dizer, ainda tive ali um percalço porque entretanto o meu visto acabou, eu queria viajar por terra, tive que ir para Hong Kong para renovar o visto. Chinês? Tive que ir para Hong Kong para fazer novo visto da China. Pois, entretanto, quando andas a viajar sozinho, nunca estás sozinho, acabas sempre a encontrar pessoas que por um curto espaço de tempo fazem o mesmo rumo que tu. Então nessa altura andava a viajar com um rapaz brasileiro, que ele também ia para Hong Kong, mas ele diz que tinha um visto de multi-entrada, que conseguia entrar de volta para a China, que não precisava de nada. Então acabei por ficar 3 dias e depois do meu visto fui com ele para voltarmos a entrar para a China, porque ele também ia para o Vietnã. Mas eu passei à frente e entrei, ele ficou para trás e depois eu estou a chamar Carla, eu olho para trás e ele: não me deixam entrar. Eu: não me deixam entrar, não me deixam entrar, dizem que o visto já não tem entradas. E nisto o fiscal chinês vem ter comigo, tipo, o que é que se passa? Eu perguntei: o meu amigo não pode entrar, o visto, está tudo bem, e ele: está tudo bem, pede-me o passaporte, vai-se embora. Eu pensava que ele ia resolver as coisas para o meu amigo entrar, não. Cancelou-me, foi a minha entrada e tive que voltar para Hong Kong. Tipo, pronto, agora já podes ir ter com o teu amigo. Eu: eu não quero voltar para Hong Kong, eu quero ficar na China. Ai não, agora não podes ficar, agora tens que sair e depois daqui a 48 horas podes voltar a entrar. Eu: não, isto não está a acontecer. Então voltei para Hong Kong e ainda por cima estava no meio de um tufão. Não te preocupes que eu vou estragar os planos. Estava no meio de um tufão, que aquilo tinha batido ali em Hong Kong, não dava para sair à rua, estava só chuva e vento, um tempo horrível. E estava na casa de um amigo meu que tinha trabalhado comigo. Então voltei para a casa dele, toquei a campainha e ele: o que estás aqui a fazer? E eu: não me deixaram entrar. Quer dizer, deixaram? Deixaram, mas depois expulsaram. Pronto, então finalmente depois consegui entrar na China. Fui para o Vietnã, comecei a fazer o norte, até que cheguei a um sítio que foi Pho Nha, que é um sítio... Desculpa, o teu objetivo era atravessar o Vietnã, ir para o Camboja? Ou ia andando e vendo? Sim, eu nunca tive assim grandes planos, porque eu depois também comecei a viajar cada vez com mais calma. Às vezes era quase que ao passaporte: ai, meu visto acaba daqui a 3 dias, tenho que me ir embora rapidamente. Ia-me perdendo ali um bocado, mas sempre fui andando muito onde é que é a próxima fronteira, para cima, para baixo, para o lado. Sempre tentei evitar de apanhar aviões, acabei sempre por ir por terra, e o tempo assim foi passando. Tanto que o meu objetivo quando eu saí era 6 meses de volta ao mundo, vou conseguir ver tudo. Não saí da Ásia, não consegui, eu andava nisto. Pois, eu sabes que eu às vezes penso nisso, e tem a ver com o estilo das pessoas, não é? E eu não fico semanas no mesmo sítio, nunca. E não acho que haja estilos, assumindo que os estilos são todos sustentáveis, mas imaginar que eram, não acho que haja estilos melhores que outros, mas admiro um bocado o pessoal que não se preocupa tanto em avançar. Mas eu fico uma semana no mesmo sítio. Ficas nervoso? Não é, sim, não é nervoso. Achas que estás a perder qualquer coisa melhor noutro sítio qualquer? Não é qualquer coisa melhor noutro sítio qualquer, é qualquer coisa noutro sítio qualquer, nem que seja pior. Percebes? Tipo, e não te vou dizer, obviamente, que sinto que eu posso dar uma semana em Nova Iorque e não conheço Nova Iorque, porque Nova Iorque claro, é uma cidade muito vasta. Portanto, não teria essa arrogância de dizer: para mim, uma semana chega para conhecer tudo o que quero. Não, só que às vezes sinto a necessidade de avançar. Mas há pessoas como tu que estão ao contrário e que realmente vão andando com todo o tempo do mundo. Depende, quer dizer, também já fiz viagens em que. Quer dizer, não, mas eu geralmente quando vou assim para um país, pelo menos um mês, gosto de ficar só para andar por lá. Sim, eu gosto de viajar com calma. Agora que estou a pensar nisso, sim, gosto de viajar com calma. Eu imagino, o sítio onde fiquei mais tempo, o país onde fiquei mais tempo, tirando os países onde vivi, foi a Nigéria. Estive lá 2 meses e já tive a felicidade de ter estado em quase 100 países. O país do qual eu menos gostei na minha vida foi a Nigéria, que foi o país onde fiquei mais tempo.
Pá, mas Então esse é o teu trauma, se calhar. se calhar, não sei. Mas, Tens que ir ficar tempo num sítio que gostes, se calhar. tenho que experimentar. Mas pronto, foste avançando pelo. Pronto, eu depois fui andando pelo Vietnã até que cheguei a um sítio que é Phou Nha, que aquilo estava na altura, agora acho que já está mais dentro do roteiro normal, mas na altura estava muito fora do roteiro, que há lá um parque natural gigante, cheio de grutas, tem umas grutas lindíssimas. Que aquilo na altura era muito difícil de ir lá, porque havia um autocarro que parava à beira da estrada na cidade mais próxima, que ainda é para aí 1 hora. E o autocarro parava lá às 3 da manhã, depois tinha que se arranjar alguém que tivesse uma mota, durante a meia da noite, nos levasse para Phou Nha, e chegavas lá de manhã, ainda não estava nada aberto. Bem, seja como for, eu decidi fazer isso. E cheguei a Phou Nha, havia um hostel na altura, não havia lá mais nada. E eu fiquei lá uns dias, adorei o sítio, a zona, que parece um Jurassic Park, assim, aquelas coisas que se vê em todos os filmes. Os filmes todos, sei lá, o Peter Pan, o Kong, aquilo foi tudo filmado lá naquela zona. Aquilo é mesmo tirado do imaginário, assim, uma coisa, é de loucos. Pronto, eu fui para lá e fiquei lá 3 ou 4 dias e depois o meu objetivo era ir embora. Sendo uma zona remota, havia um autocarro que saía por lá por dia às 5 da manhã e não havia mais nada. E eu marquei o autocarro, de manhã desci as escadas toda contente, torci o pé, escorreguei, caí escadas abaixo com a mochila, torci o pé, estava a chover torrencialmente, o autocarro não apareceu e eu fiquei ali de pé para o ar sem conseguir sair por lá. E o hostel tinha aberto para aí há 3 meses e eu sem conseguir sair de lá. O rapaz perguntou-me: olha, já que cá estás e não te podes ir embora, não queres começar a trabalhar cá? E eu, bem, está bem, porque não tenho mais nada para fazer, uma experiência nova. Então fiquei e acabei por ficar. Só fazíamos de vez em quando os chamados visa runs, que tínhamos que ir ao Laos, ficava lá uns dias, depois voltava para ter mais um visto, mais uns meses para ficar lá. E depois lá aquilo, quer dizer, aconteceu-me uma série de peripécias enquanto eu lá estava. A cultura, o choque cultural na altura também foi muito grande, porque ia-me apercebendo como é que as pessoas viviam, mas outra coisa é depois ter os meus vizinhos a viverem assim. Eu lembro que eu vivia em 2 casas, na primeira aquilo era no meio dos campos de arroz. A minha vizinha... Não vivias no hostel? Não, eu vivi numa casa partilhada com outras pessoas, pá, no meio dos campos de arroz. Eu lembro que era uma coisa lindíssima que eu gostava, era à noite ir de bicicleta para casa e os campos de arroz estavam inundados com pirilampos. Uau! Aquilo era mágico. A bicicleta em canos chineses. Sim, olha, aquilo parecia, sei lá, muito fantasia. E a minha vizinha ia para a escola de búfalo, estás a ver? Montada num búfalo, ia para a escola. Aquilo era surreal. Os miúdos de vez em quando iam assim por trás pelo pátio para a cozinha para roubar as bolachas e coisas que a gente tivesse lá. E aquilo era um mundo completamente diferente. Eles depois também acreditam muito nos espíritos. Aquilo era toda uma cultura. Eu lembro-me que era muitas vezes convidada para as festas de aniversário. A primeira vez que fui convidada para a festa de aniversário, pensei que era a festa de aniversário de uma pessoa viva, mas não, eles festejam os aniversários dos mortos. A sério? Sim, eles, quando é o ano então, novo. quase todos os dias é o aniversário. Até à geração. Os que morreram há pouco tempo. Exato. Esgota-se. Tipo, aquele já morreu há 10 anos, já não se celebra. Eles fazem as celebrações do aniversário desde a morte. 1 ano que morreu, 2 anos que morreu. Porque quando eles fazem o ano novo chinês, é o aniversário de toda a gente. Fica tudo despachado. Ok. Pronto. Eu ouvi dizer que na Coreia do Sul era assim e depois até comecei a duvidar de mim próprio. Que toda a gente tem 35, passa a ter 36. Exato. E acabou-se. É novo, acabou-se. É feliz aniversário para toda a gente. Parabéns. Espetacular. Bom ano, parabéns. Exato, fica tudo despachado. O que eles depois festejam durante o ano é o aniversário dos mortos. Então a primeira vez que fui convidada, cheguei lá toda contente, mas a senhora não está viva. Não, é a minha mãe. Quer dizer, olha, quer ir à festa de aniversário da minha mãe? E eu, ok, vai ser giro. Chego lá, então e a tua mãe? Ah, minha mãe faleceu 1 ano. E eu, hã? O que é que se está a passar? Ok, tudo bem. Então, alta banquete, queima-se o incenso, primeiro comem os mortos, fica ali tudo a olhar. Quando o incenso acaba de queimar, então depois nós podemos comer. Portanto, o incenso é como se o espírito estivesse a comer. Sim, é o tempo que o espírito demora a celebrar e a tomar, a comer e a beber. Eles depois também as oferendas. Tu vais aos templos, eles acreditam que tudo o que deixam nos templos vai para os entes queridos num universo paralelo qualquer. Então encontras cerveja, tabaco, micro-ondas, camisas novas. Eu já vi um micro-ondas. Podes comprar kits no mercado com dinheiro falso, notas de molhos de notas de 100. As pessoas entregam tudo, pensam que não sei, lá algures as pessoas vão precisar daquilo tudo. Ok, microbandas, essa está excelente. Mas o pessoal são budistas. Acho que eles são animistas.
Ok. O animismo quer dizer o quê exatamente? Acreditam em espíritos, ao espírito das árvores, ao espírito da água, ao espírito da terra, aos espíritos. A vida é conduzida pelos espíritos. Eles acreditam muito nisso. Lembro que houve uma altura que uma vizinha faleceu e durante ali os 3 dias a seguir eu sempre que ia para casa não me deixavam ir para casa sozinha. Me diziam que o espírito andava à solta e que não me conheciam e que podia-me acontecer qualquer coisa. Aquilo eram 500 metros, mas ia-me sempre alguém levar a casa com medo que o espírito me fizesse alguma coisa. E tu és miúda para acreditar em espíritos? Eu sei lá. Eu sei lá. Pelo sim, pelo não, se eles quiseram ir comigo para casa, para mim tudo bem. E no hostel, o que é que fazias? No? No hostel. No hostel. Pronto, no hostel. Aquilo era um hostel enorme, estava lá a fazer check-in, check-out de malta. Às vezes fazia umas tours com eles, ia com eles às grutas, ou fazia passeios de bicicleta com eles. Aquilo, a zona é muita gira. Eu lembro que havia lá um sítio que era, chamavam-lhe o Pub with Cold Beer. Porque no Vietnã, já estiveste no Vietnã? Sim. Eles têm muita mania de beberes a cerveja quente e depois dão-te os copos com gelo. Isso aconteceu muito no Laos, no Vietnã não me lembro de acontecer. Mas... Pronto, lá eles também fazem. Dão-te a cerveja quente e depois tu tens o copo com gelo. E aquilo era o único sítio que a senhora tinha uma arca e a cerveja vinha efetivamente fria. Então era o Pub with Cold Beer, que era no meio do nada. Um pub que distingue por ter cerveja fria. Sim, Okay. sim, no meio do nada. E era espetacular. Eu lembro que no Laos, quando estava em couchsurfing, em Vientiane, e pá, fomos sair e o pessoal bebia cerveja com gelo, mas a cerveja até vinha fria. Só que eles punham gelo na mesma. E eu depois me armar minha ocidental, tipo, não, eu cerveja com gelo, man. Isso é bem fleiro. E o pessoal estava sempre a mandar penaltis, sempre a mandar penaltis. Pá, apanhei uma carroça, o dobro da deles, porque imagina, cada copinho, eles punham um cubo de gelo, era metade da cerveja. Claro, aquilo diluía, não era? E pois, partilhavam. E aqui o Tugas e tu o segundo dia já me comecei a meter gelo. Mas realmente. E vinho com gelo também, não, isso já não me lembro de ver lá. Mas havia um hostel onde tu trabalhavas. Certo. E havia o pub também. A relação com o pessoal lá, como é que era? Era ótimo. Apesar de, quer dizer, as diferenças culturais eram muitas, às vezes até demais, assim, com pequeninas coisas. Eu lembro-me dos casamentos, fui convidada para 500 casamentos. A eles fazia-lhes muita confusão que eu, com a idade que tinha, estava solteira, não estava casada. Já não era virgem, aquilo para eles era. Não porque fazia... tu dizias, olha, estás chocada por eu estar solteira? Não sou virgem, caralho. Aquilo era chocante para eles, estás a ver? O que eles faziam era, começavam ali nos namoricos, eventualmente ela engravidava e pronto, depois tinham que casar. E ela depois era lá da aldeia a 300 km, fosse o que fosse, mas tinha que vir viver para a casa dele. Então os casamentos que duravam meia hora, era os homens a enfrascarem-se assim, rapidíssimo. Os casamentos duravam meia hora? Vá, 1 hora. Mas era eles a enfrascarem-se em karaoke, com mais altos berros, e ela a chorar babirranho, porque ia deixar a família, porque aquilo era o maior caos. Mas pronto, para nós era engraçadíssimo. Ficávamos lá, sentávamos, tudo aos chatos de cerveja, karaoke está feito. Agora tenho que ir trabalhar. Tudo para casa? Tudo para casa, sim. E eu lembro, por exemplo, também houve uma coisa muito curiosa, porque aquilo era um bocado isolado, não havia muita coisa. Então lá, às vezes no hostel vendíamos coisas que não era fácil de encontrar, como, sei lá, protetor solar, e tínhamos tampões para as mulheres. E uma vez estávamos a limpar lá a recepção e havia lá a caixa com os tampões, e a rapariga vietnamita que trabalhava comigo na recepção estava muito curiosa para saber o que era aquilo. E veio com a caixa ter comigo, tipo, o que é isto? E eu a tentar-lhe explicar muito educadamente: olha, quando as mulheres estão com a menstruação, se quiseres ir para a água. Ela: então, mas estás com a menstruação, não vais para a água. Eu: então, mas podes querer ir à água. Não, não vais. Eu: mas, pensando que vais querer ir à água, utilizas isto. E ela: mas isto? E eu: sim. E ela ficou em choque, agarra naquilo, vai correr para a cozinha, e eu, passado de 5 segundos, só esse gargalhadas. Havia lá atrás que elas não faziam ideia que aquilo existia, como é que era usado, e ficaram: oh, meu Deus, o que é que esta gente anda a fazer? Estranhíssimo. Aqui a meter coisa. Exato. Imagina, que nem imagino o que aquelas vezes pensavam. Mas foste estabelecendo uma rede de amigos vietnamitas? Sim, sim, grande. E no hostel, portanto, não tinhas esses teus amigos vietnamitas, é uma cena que me fascina um bocado, malta que vive em hostel, seja, encontramos vários ocidentais muito fora. É o quão transitório tudo é, né? Tipo, tu estás sempre a ver malta, se calhar até uma noite em que daste bem com alguém, ou... E vão embora. Ou uma semana até, e depois vão embora, já. Sim, mas isso habituas-te, quer dizer...
enquanto andas a viajar, isso acontece constantemente. Conheces pessoas, tens mais conexão que outras, mas eventualmente é tudo transitório. É tipo, tchau, acabou. Sabes, eu acho que isso de certa forma, eu adoro. Para mim, o que faz com que a vida mais vale a pena são as relações interpessoais que nós criamos uns com os outros. E podem ser relações daquelas, pá, pessoas que se conhecem e se apaixonam e duram para sempre, mas às vezes também são. Há uma certa beleza em algumas relações que nós criamos em viagem, porque tu tens a certeza, tanto quanto se pode ter a certeza de alguma coisa, porque não se pode ter realmente a certeza de quase nada, mas tens a certeza que nunca mais vais ver aquela pessoa. Mas, no entanto, aquele momento que vocês partilharam foi bonito mesmo. E fica para sempre. E, pá, mesmo que tu não vais morrer, não é? Mas fica para sempre enquanto durar. Como dizia, não sei se era veríssimo, que o amor seja eterno enquanto dure, nem que esse amor, digo agora eu, que seja de fraternidade e não romântico. Mas em relação aos teus amigos vietnamitas, tu sentes essas barreiras culturais por vezes transformavam-se em momentos mais de desconforto, ou era uma cena que acontecia? Eu pergunto isto porquê? Eu, especialmente por nunca ter ficado em nenhum sítio tanto tempo, acabo por ter uma visão um bocado enviesada das coisas. Certo. E eu lembro-me quando estava na minha viagem da África, fiz uma viagem grande em África, e estava no Benin, e estava lá numa praia, que era altamente, e estava a falar com o bem pessoal, e depois o pessoal rabadando, e no final fiquei com uma francesa. E ela disse-me algo que nunca mais esqueci. Ela disse: "De que é que tu achas?" Eu disse: "Pá, curto bem, o pessoal é bem fixe." E ela disse: e o pessoal é fixe, mas tu só vês o melhor, porque tu vais passando quando tu vives cá. E se calhar no Vietnã não é assim, porque na Ásia, generalizar algo à Ásia é muito arriscado, mas eu vou fazê-lo. Mas se calhar na Ásia o pessoal tende a ser mais tímido que em África, portanto se calhar não te aparecem em casa sem bater à porta. Mas quem diz este comportamento, por exemplo, que acontece em África, é super normal, o pessoal aparecer em casa sem bater à porta. E eu, pessoalmente, considero uma pessoa bastante sociável e na boa, mas curto que me avisem. Porque posso querer estar um bocado naquela, sozinho, ou neste caso com a minha esposa, ou seja o que for. Mas tu tinhas algum tipo desse tipo de diferenças culturais que por vezes incomodavam um bocado? Às vezes, sim, eles às vezes. Uma coisa que eu notava, por exemplo, é que eles são brutalmente honestos. E às vezes nós não estamos habituados a isso, mas eles eram capazes de, se tu um dia viesses, sei lá, eles não gostavam da tua roupa, ou que estás mais gordo, mais magro, eles diziam-te na tua cara: estás feio hoje, cheiras mal, estás gordo. Mas assim, tu até ficas: hã? Cheiras mal, estás gordo. O quê? Não, assim, às vezes era assim, sei lá, são assim muito frontais, às vezes até demais. Não fazem por mal, mas há pessoas que nem gostam dos vietnamitas por causa disso, que eles conseguem ser mesmo brutos, até tu ultrapassares ali, até eles passares ali aquela barreira e eles ficarem mais afáveis contigo, às vezes não é fácil. E sentias que havia, eu volto a reportar-me à África, apesar de também já ter estado no Vietnã, mas por vezes há uma certa veneração do estrangeiro, para não dizer veneração do branco ou do europeu, de género do pessoal tem-te e quer-te mostrar aos amigos, que é teu amigo. Sim, é um troféu. Eu tenho uma amiga branca. Sabes? E, sim, às vezes sentia muito que era um troféu, ainda mais por ser mulher, sabes? Que não é porque às vezes encontrares mulheres a viajarem sozinhas não é muito comum e às vezes sentia o encanto das raparigas, que às vezes sentia que elas, sei lá, também no imaginário delas gostavam de viver um bocadinho da minha vida, mas sabiam que não iam conseguir, então ficavam contentes de me ter por perto, ou se eu lhes dava atenção, elas ficavam contentes quase de me ver como amiga. E depois os homens também, porque sim. Porque entrar numa foto. Sim, constantemente. Lembro-me de estar em Nova Delhi com a Graciete, a minha esposa, que era a minha namorada na altura, e estávamos com a Sofia também, e uma amiga minha de Torres Novas. E o pessoal vinha sempre. A Graciete tem olhos azuis, é loura, se nós destoamos na Índia, ela ainda mais. E o pessoal pedia-nos para tirar fotos. E há uma vez em que pedem para tirar fotos a minha, a Graciete e um gajo, e a Sofia estava a ver o amigo a tirar a foto e disse: "Olha, ele na foto cortou-te." Eu não apareci na foto, não sei só a Graciete e a mim. Mas tu no Vietnã, falando em mulheres a viajar, tu foste a primeira mulher portuguesa a ir à maior gruta do mundo. Sim, é verdade. Tive uma sorte, porque aquilo há uma empresa única que faz essas expedições, que é a Oxalis,
E na altura, agora não sei como é que aquilo está, as expedições eram de 7 dias e aquilo estava tudo fully booked até 7 um dias ano. dentro de uma gruta. Pois é, a maior Sim. do mundo. Não sei. Aquilo era até um ano de antecedência, estava tudo cheio. Era impossível teres lugar para fazeres aquela expedição. E eu estava lá a viver e tive a sorte que na altura há lá umas ilhas no norte que aquilo está constantemente em disputa entre o Vietnã e a China. E havia um senhor chinês que vinha para a expedição e na altura os conflitos estavam mais acesos e barraram-no. Ele não conseguiu entrar no Vietnã. Então ligaram-me 3 dias antes a dizer: temos uma vaga na expedição, queres ir? E eu: quero, sim! Então fui fazer a expedição. Depois aquilo no briefing eu cheguei lá, aquilo iam 8 pessoas por cada expedição. Para cada 8 clientes tinham 2 rangers do parque, tinham 2 ingleses do British Cave Association, tinham 2 guias vietnamitas e tinham quase 30 carregadores para levar. Então era mesmo uma expedição, não era um tour. Não, era mesmo expedição. Que aquilo depois lá dentro, acampavas lá dentro, não tinhas nada, eles tinham que levar a comida, a água. Nós levávamos só as nossas coisas, carregávamos durante o dia, o mínimo essencial, mas era mesmo expedição à séria. Tinhas que fazer 2 dias a caminhar pela selva até chegar à gruta, depois dormias lá na gruta e depois vinhas mais 2 dias a caminhar para fora. Ok, mas dentro da gruta quanto tempo é que andavas? 2, 4, 5, 3 dias. 2 dias, 3 dias na gruta e depois 2 Mais dias 2 para dias voltar. para voltar. E a gruta, mas tinha uma espécie de claraboias naturais? Como é que... Tinha, aquilo era, eles chamam-lhe as Dolines, que são duas partes que abateram. Então nesses 2 pontos tinhas luz a entrar na Disseste gruta. Doline? Sim. Porque em português é dolina. Então Que é o que se fala no México dos cenotes. os cenotes. O cenote é dolina em Então português. pronto, é isso. Então, Doline, Dolinas. não sabia que era Doline Pronto. em inglês. Sim, e eles sabiam que havia para ali qualquer coisa no meio da selva e andavam a tentar sobrevoar e fizeram muitas expedições para descobrir a gruta. Só que eles andavam uns dias na selva, depois tinham que voltar. E foi um senhor que era meu vizinho, por acaso, que uns anos antes foi à caça para lá, para dentro do parque, e depois caiu uma tempestade e ele foi-se abrigar e viu um buraco e espreitou lá para dentro e pensou: Isto é estranho. isto parece fundo. Mas não entrou e depois quando saiu é que lhes disse e depois amputou-lhes o caminho e quando os gajos da British Cave Association foram lá para dentro ficaram malucos com aquilo. Então não foi descoberto assim há tanto tempo. Não, acho que aquilo foi descoberto em 2010, qualquer coisa assim. E tu penetras numa gruta ou disseste que Aquilo tu passas, penetras numa gruta? Penetras tipo numa montanha ou é debaixo da terra? é de baixo, aquilo tu entra, a entrada é pequeníssima. Eu bati com a cabeça a entrar na maior gruta do mundo, que é ridículo. Mas aquilo tu entras, fazes uma descida enorme, já em corda, a fazer rapel lá mesmo para baixo, e a partir do momento em que chegas lá abaixo, aquilo é enorme. Eles dão sempre o exemplo que podes girar o Empire State Building dentro da gruta e não tocas em lado nenhum. Aquilo é enorme, gigante. E eu tive a sorte de conseguir ser incluída na expedição. Lembro-me que quando os clientes chegaram, pessoas que já tinham marcado aquilo há mais de um ano, com o equipamento todo, todas preparadas para entrar na gruta, e eu apareço lá acabadinha de sair do hostel, de chinelo e calção, olham para mim: és tu que vais fazer isto? No último dia nós falámos sobre isso, porque eles depois disseram que quando olharam para mim no primeiro dia pensaram: nós estamos tramados que ela vai atrasar isto tudo, nós não vamos conseguir chegar à gruta, parece-me esta miúda aqui de chinelos não está nada preparada. Mas pronto, eu fiz e consegui e fiquei super contente. E quando é que voltaste do Vietnã, finalmente? Depois O que é que deu? basei... Qual é que foi o clique que deu? Pá, o visto. Chega, estou aqui há um ano. Não, na altura já ia fazer 6 meses que lá estava e estava na altura. Senti que queria viajar mais um bocado. E depois, entretanto, voltei outra vez porque ia ser o Ano Novo Chinês. Toda a gente dizia: tens que voltar, e a festa é espetacular. Então voltei para festejar o Ano Novo Chinês lá com eles. E depois voltaram-me a oferecer trabalho no hostel e eu acabei por ficar mais 3 meses, que eram os 3 meses de visto. Pronto, foi isso. Nice. Olha, muito obrigado pela tua partilha. Diz aí ao pessoal onde é que te pode seguir nestes mundos virtuais. Eu não tenho blog, eu sou horrível. Nem Instagram, nem... Tenho Instagram. Carla S. Henriques, tudo junto. Exato, olha, fixe. Quanto a nós, meus caros, vemos para a semana. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o canal. Podem apoiar a Metamorfose também em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Começa com os míseros $2 por mês. Outra forma de apoiarem a Metamorfose Ambulante é comprando os meus livros. Há deles de viagens em África, de viagem na Ásia. Este é o meu mais recente, que é uma viagem do Panamá ao México à boleia. Tinha 2 objetivos: não gastar dinheiro em dormida nem em transporte, então tinha que fazer tudo à boleia. E costumas andar à boleia? Sim.
é fixe que uma pessoa acaba por ter uma perspectiva mais profunda. Sim, né? sim. E eu digo muito, e é verdade, tipo, as pessoas, como estamos, sabem que nunca mais nos vão ver, e às vezes contam-nos coisas que se calhar não contavam melhor É verdade. E permitem-nos ter ali um mergulho mais profundo na cultura. Terapia on wheels. Terapia, eu sabes que eu fui psicólogo e, noutra vida, mas nesta vida, e acho que às vezes as pessoas sentem um bocado isso e contam-me cenas desde. Opa, assim, o mais íntimo foi um gajo a contar-me que era impotente. E eu, porque é que este não está a contar isto? Mas ok. Está aqui tudo, pessoal. Não a cena de impotência, isso é outra coisa. Subscrevam o canal, vemos para a semana e nós vemos daqui a umas semanas que a Carla ainda voltará para contar uma aventura sua no Sahara. Tchau, tchau. Até para a semana.